Esperar aqui. Estamos gravando. Muito bem. O tema que nós vamos começar a trabalhar agora é muito interessante e muitas vezes polêmico, mas é muito legal de trabalhar, que é sobre os dons espirituais, né? Afinal de contas, o que que é um dom espiritual? Como que ele funciona? Se ele é adquirido ou não? Se pode se perder ou não? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, certo? Antes disso, eu já quero deixar a pergunta, né, já para a gente entender o caminho que nós vamos trilhar aqui. Quem tiver aí, quem quiser e puder usar o microfone aí, conversa comigo. Em relação a dons espirituais, vocês acreditam nos dons espirituais? Não, não é que você acha que a Bíblia está errada, no sentido que existem linhas teológicas que vão dizer que os dons espirituais eles eram mais da época lá do Pentecostes, da época do Antigo Testamento, que hoje em dia ninguém fala em língua, ninguém interpreta língua e assim por diante. Sendo assim, existem linhas teológicas e a que você acredita, a gente respeita você. Mas e você? Você acredita em dons espirituais e acreditando nos dons espirituais agindo ainda hoje, né? É melhor reformulando a pergunta. Você tem algum dom espiritual que você consegue enxergar em você, assim, já de começo, sem antes de eu expor aqui os dons e falar sobre eles, vocês aí têm algum dom espiritual? Qual a sua visão sobre isso? Estou aberta à participação de vocês aqui já no começo. Gisele, Gil, participem comigo, vamos lá. Eu acredito, só que eu não tenho nenhum dom. Eu acho que eu não tenho nenhum dom espiritual. Mas eu creio que existe ainda até hoje. Uhum. Você, Gisele? Gisele sumiu, olha. Isso. Bianca. Cheguei. Não, André, eu tive que me Gisele, afastar do telefone porque ele está carregando e eu tive que sair um pouquinho de perto. não tem problema Desculpa, pode não. voltar à pergunta? Relação a dons espirituais, você acha que ainda hoje os dons espirituais operam na igreja e se você tem um dom espiritual? Ah, pergunta impertinente, hein? Saber se a gente. Olha, com certeza, sem eles a igreja não sobreviveria, como a gente já falou, né, em outras aulas. A gente já compartilhou sobre isso. Eu acredito que ele opera sim, e é ele que nos faz realmente firmes, né? Permanecer como igreja. E eu creio que eu tenho sim meus dons, mas você não vai querer que eu fale, né? Se você já teve alguma experiência que gostaria de compartilhar, fica à vontade. Se não, Experiências de oração mesmo, de Deus falar comigo em algumas ocasiões em relação à igreja e depois isso acontecer. É, é como se. É profecia, né, na verdade, mas não em dom línguas de e não em. profecia. Entendeu? É, Uhum, profecia, mas não dessas de língua, de ficar orando e falando. sim. Não que não aconteça, já aconteceu também. Mas Uhum, acontece mais com sonhos, ou de repente eu estou em oração e Deus fala comigo a respeito de certa coisa e isso depois realmente veio a acontecer. certo, muito bom. Mais alguém quer participar? Se não, nós vamos continuando aqui. Vamos continuar então. Algumas verdades sobre os dons espirituais. Vamos lá, 7 verdades. Vamos entender cada uma delas aqui. Primeira, dons não são a mesma coisa que funções universais dos cristãos. Então, não é obrigação de um cristão, por exemplo, ter todos os dons espirituais ou ter pelo menos um dom. Ele é muito diferente das funções da igreja também. Não é que o pastor tem que ter dons, não é que para ser músico você tem que ter dons em relação aqui aos dons espirituais, né? Então, a primeira verdade é essa: dons espirituais e funções universais dos cristãos em relação a que funções, professor?
universais dos cristãos? Pregar a palavra, né? Levar o evangelho de Deus a todas as pessoas. Isso você não precisa de nenhum dom espiritual. Você não precisa de um dom espiritual para pregar a palavra de Deus para alguém. Você não precisa de nenhum dom espiritual para, né, pregar a palavra de arrependimento, levar as boas novas. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Todos podem evangelizar e é função universal de todo cristão fazer isso. Orar, ler a Bíblia, pregar a palavra de Deus, você não precisa de nenhum dom espiritual para fazer isso. Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Não é porque eu não vejo dons espirituais na minha vida que eu estou liberado de pregar a palavra, de orar e qualquer coisa. Pelo contrário, todos temos funções universais enquanto cristãos, que é levar a palavra de Deus a todas as pessoas, leitura da Bíblia e tudo mais, oração. E existem aquelas que de fato são agraciadas com dons espirituais, que também são usados para a obra de Deus, para a edificação da igreja, né? Mas não são funções universais necessárias dentro de uma igreja, por exemplo, ela funcionar, ou se você não tem um dom, você não tem nenhuma função. Sim, você tem função, como todo cristão tem, independente de ter dons espirituais ou não. Segundo, dons são dados na conversão ou no novo nascimento. Então, não tem aquela, a pessoa nasceu com um dom. Não, o dom ele é concedido pelo Espírito Santo. Geralmente, via de regra, quando a pessoa ela é ali, quando ela se converte ou quando ela se batiza, né, ela recebe. Mas a gente tem vários casos de pessoas que começam a manifestar dons do Espírito Santo já depois de alguns anos de conversão, né? Terceiro ponto, dons são uma obra em andamento. Então, é uma coisa que você já não começa, por exemplo, às vezes o Espírito Santo deu um dom para você, não significa que você já é o melhor, naquilo que você já sabe tudo, não. Os dons, eles são uma obra em andamento, ele é uma coisa que vai crescendo à medida que você deixa o Espírito Santo operar em você, certo? Então, isso é interessante entender. Às vezes fala, eu não falo em línguas, ou eu não tenho muita visão, muita profecia, mas quanto mais próximo do Espírito Santo, mais esse dom vai evoluir. Então, ele é uma obra em andamento, não é uma coisa pronta que Deus já te dá. Quarto ponto, dons são ferramentas para o ministério de Deus, para a edificação da igreja. Aquela passagem que Paulo fala, né, que se não tem, por exemplo, ninguém que interpreta línguas, não tem porque você falar em línguas na igreja. Não vou nem entrar na discussão aqui, mas qual que é a ideia aqui, André? Por que dessa questão que Paulo falou? A ideia por trás desse versículo é principalmente entender que qualquer dom que o Espírito Santo te dá, seja de línguas ou não, ele não foi feito para ser usado absolutamente ou para crescimento pessoal ou para vaidade. Ele foi feito para o ministério de Deus, para que o ministério cresça, para que a obra de Deus cresça. Então, quando Deus te dá um dom, ele não está dando para você porque você merece, porque você vai ser edificado, porque você vai ser observado no meio da igreja. Não, ele está te dando esse dom para uso no ministério. É para isso que o dom espiritual serve e é para isso que ele deve ser usado, certo? Não é para envaidecer, não é para se engrandecer, certo? Infelizmente a gente vê muita gente que usa os dons para se engrandecer, para se envaidecer, né? Às vezes até para enriquecer, infelizmente. Quinto, dons dependem da responsabilidade do crente. Então, você precisa ser muito responsável para que, primeiro, os dons cresçam dentro de você e, além disso, para que você não acabe usando um dom que Deus te dá de forma dissoluta, de forma a um crescimento próprio. Então, você precisa ter responsabilidade quando Deus te dá um dom. Quando Deus te dá um dom, não é só um presente, é uma responsabilidade que Ele está te dando. É a velha frase do tio Ben, do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aqui não muda, com grandes dons espirituais vem grandes responsabilidades que você tem que arcar e você tem que, né, ficar esperto. Muito bem, sexto ponto. Dons não são garantia de caráter, não é porque alguém fala em línguas, não é porque o cara passa o terno e cai 1000 pessoas, não é porque o cara faz assim com a mão e o estádio inteiro cai no espírito,
significa que aquela pessoa tem caráter. Então, pode ser que uma pessoa ela tenha um dom dado pelo Espírito Santo, mas que o caráter daquela pessoa pode ser falho. Então, não é porque o cara ele ora e 10 mil pessoas caem no chão que você pode dizer que o caráter dele é ilibado, é 100%. Esse caráter a gente vê com o tempo e Deus vê o nosso caráter. Então, dom não é garantia de que uma pessoa ela é 100% bom caráter. E por último, nessa mesma linha, sétimo ponto, não são sinal de saúde espiritual e emocional, certo? Às vezes Deus, o Espírito Santo deu aquele dom, o dom pode ser usado ali no ministério para edificar, mas às vezes aquela vida, a vida espiritual daquela pessoa emocional, vai mal, vai de mal a pior, né? Aquela pessoa tem passado problemas. A gente já viu casos de pastores que eram aí fenômenos nos dons espirituais, falavam, oravam, as pessoas, né, entravam espíritos, se convertiam, e eram pessoas que tinham problemas matrimoniais gigantescos, né, pessoas que tinham problemas fortíssimos nessa área. Então, quando a gente vê isso, não significa que a pessoa tem um dom, que a pessoa já está no céu, que a pessoa tem um caráter 100%, que a saúde espiritual e emocional dela está bem, certo? Não confunda isso. Dom é uma coisa que Deus te deu e que Deus nos dá para a edificação do ministério, mas que não é um selo de que está garantido que o nosso caráter é bom e que nossa vida espiritual vai bem, certo? Então, essas são algumas verdades. Uma definição seria o seguinte, ó, é um talento sobrenatural, uma dádiva, uma graça especial concedida pelo Espírito Santo. Então, vou ler de novo para deixar isso bem firme. É um talento sobrenatural, uma dádiva, uma graça especial concedida pelo Espírito Santo, certo? Então, é uma coisa que o Espírito Santo te dá, é um talento que não é natural, que não é cultivado pelas habilidades naturais cerebrais, ou seja, é uma dádiva de Deus, é uma coisa que Deus te dá, uma coisa sobrenatural e é especial. E só pode ser concedido pelo Espírito Santo, certo? Então não tem treinar para conseguir um dom espiritual, não. Ou o Espírito Santo dá, ou não tem o que a gente possa fazer para ter um dom. Tem gente até que inventa, né? Vai falar em línguas e começa a falar, né? Chupa bala house, né? E por aí vai. Então tem gente que acaba inventando que se sente excluído, às vezes, no meio das pessoas falando em línguas, mas é um dom, certo? Então, muito cuidado com chupa bala house, porque não é dom de língua, né? A gente tem que ficar esperto em relação a isso e prudente, entender que às vezes você não tem o dom de línguas, mas Deus pode te dar outro dom espiritual. É diferente de habilidades naturais que cada humano possui. Como assim, professor, é diferente? É diferente, meu amigo, né? Você pode ser um excelente pregador, ter uma excelente oratória, não é um dom do Espírito Santo, é uma habilidade natural sua. É, ser um bom músico, cantar com a voz assim que toca às vezes as pessoas, não é um dom espiritual, uma habilidade que você tem. Agora, não confunda também, quando a pessoa fala em língua, aí não é uma habilidade natural. Quando uma pessoa faz uma profecia vinda de Deus, espera, né? Não é uma habilidade natural de previsibilidade. Quando uma pessoa ela traduz alguém que está falando em línguas, não é uma habilidade natural. Ele estudou as línguas dos anjos, né? Estudou o élfico para saber traduzir. Não, isso não existe. Então, existe diferença entre habilidades naturais, que cada um de nós pode possuir e pode melhorá-las, né? As habilidades naturais nós podemos melhorar, nós podemos crescer nelas, e existem os dons espirituais, esses dados pelo Espírito Santo, certo? Então, nós não podemos confundir com as nossas habilidades naturais. Agora, por que é importante estudar sobre os dons? Primeiro, para o nosso próprio bem, certo? Para que nós possamos entender como que o Espírito Santo opera, entender o valor de um dom espiritual, né? E enxergar onde nós estamos nesse tema. Segundo ponto é a valorização de Deus em nós. Quando nós temos um dom espiritual, quando nós buscamos por um dom espiritual, como é que eu busco por um dom espiritual, André? Eu começo a fingir que eu tenho ele até eu ter? Fake until I make it? Não, não é, não.
é você pedir a Deus. Então, você quer um dom espiritual, você pede para Deus. E quando Deus te concede, o Espírito Santo te concede, é uma valorização de Deus operando em nós. Qualquer dom espiritual é Deus operando na nossa vida. Terceira coisa, por que é importante? Para valorização do outro, para valorização dos irmãos uns com os outros. Tanto o irmão que tem o dom, quanto o irmão que não tem, né? Para valorização dos nossos irmãos que são importantes. Às vezes aquele irmão não é pastor, não é líder, mas ele tem um dom espiritual. A gente precisa valorizar a vida dele, porque ele é muito importante. Deus escolheu dar aquele dom para ele, para edificar a obra dele. E por último, para a boa saúde da igreja, uma igreja onde os dons espirituais habitam nos irmãos ali, onde os dons espirituais são manifestos, a saúde daquela igreja vai bem, né? Tende a melhorar também, né? Tende a ser uma igreja bem edificada, onde ali as pessoas têm sempre um contato com uma obra do Espírito Santo, estão sempre se renovando. 2 versículos para a gente ler em relação a isso, para entender a importância dos dons espirituais para a igreja e para o nosso estudo teológico, Efésios 4,16 e Efésios 2,20, que eu vou abrir aqui, eu vou só ler para vocês, mas dá para mostrar também. Deixa eu mostrar para vocês então aqui esses 2 versículos. O primeiro deles... Só um minutinho. O primeiro é Efésios 4,16. Vamos lá. Efésios 4,16. Vai nos mostrar o seguinte, olha lá. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, a primeira coisa que a gente pode entender nesse versículo, de que os dons são dados para o corpo, né, para a igreja, e cada irmão com seu dom serve para edificar a igreja, e essa cooperação dos irmãos é que vai aumentar a edificação uns dos outros e da própria igreja em amor. Então, os dons servem para a edificação da igreja e para a edificação dos irmãos. E Efésios 2,20 vai dizer o seguinte, olha aqui, Efésios 2, capítulo 20, vai nos dizer, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Uma coisa que a gente tem que entender é que os dons espirituais eles servem na igreja como alguns tijolos também, alguns pilares de sustentação. A pedra angular é Cristo Jesus, ele que sustenta essa igreja. Mas os dons também são pontos importantes na saúde da igreja e na boa construção da igreja, né, para que a igreja seja edificada e cresça. Então, por isso é importante estudar os dons, porque nós crescemos com isso, a igreja cresce com isso, e uma boa compreensão disso vai evitar erros em relação a isso, certo? Vamos lá, continuando, olha lá. Erros, professor, tem erros em relação aos dons? Muitos erros, vamos tratar dos principais aqui agora, olha lá. Erros que precisam ser deixados de lado. Primeiro, aquela fala, né? Os pastores têm todos os dons, por isso só eles trabalham. Não, os pastores não têm todos os dons, certo? O seu pastor não tem todos os dons espirituais e por isso só ele é o pastor, só ele trabalha. Não, tem pastores que às vezes têm um dom espiritual, 2 dons espirituais, tem pastores às vezes que nem têm dons espirituais. A ideia aqui, então, não é se escusar de trabalhar na igreja, colocando que o pastor tem dons, por isso só ele trabalha. Não, todos temos que trabalhar para a boa edificação da igreja. Então, o pastor não é aquele que detém todos os dons para si, certo? Segundo, somente os homens têm o dom da profecia. Opa, irmão, esse machismo aí não é muito legal, né? Não é muito bom, até porque na Bíblia a gente tinha as profetisas, então essa ideia é muito falaz. Realmente tem igrejas
que ainda hoje tem muito essa carga machista de achar que só o homem é que prega, que só o homem é que fala. Se a sua igreja é assim, não tem problema, é uma visão, né? Mas falar que o dom da profecia é só dos homens é um erro crasso, certo? Porque existiam profetisas na Bíblia. Terceiro ponto, eu quero escolher o meu dom. Ah, meu amigo, se fosse fácil assim, hein? Eu quero falar em línguas, eu quero interpretar línguas, né? Eu quero o dom de cura, eu quero fazer milagres. Se fosse fácil, é bom, hein? Escolher. Então não é uma coisa escolha. Deus, o Espírito Santo, te dá o dom conforme ele sabe com a sua presciência que você vai precisar daquilo, né? Às vezes sua igreja não tem alguém com aquele dom, às vezes está faltando aquele dom na igreja e o Espírito Santo vai te conceder esse dom. Então, se não é uma escolha sua, o Espírito Santo sabe de nós, ele nos conhece, ele conhece a igreja, ele conhece a obra que nós fazemos e aí ele nos dá o dom conforme a necessidade e conforme o querer dele. Então, não existe essa ideia de que eu vou escolher o meu dom, né? Assim que funciona. Consagração não quer dizer que mais dons, quarto ponto. Então, não é porque alguém é consagrado pastor ou diácono, que seja, ou porque alguém colocou a mão sobre a sua cabeça, que você vai receber os dons espirituais. Senão, isso era fácil, né? Bastava você sair numa tarefa como a de Hércules, né? E caçando pessoas que têm os dons, e aí você vai pedindo para elas te consagrar, orar, e aí você ia adquirir aquele dom também, até você ter todos os dons espirituais. Então não é assim que funciona, não é porque alguém te consagra pastor, diácono, ou que alguém coloca a mão na sua cabeça, que automaticamente você vai receber o dom espiritual, certo? Não é assim que funciona. E por último, o quinto erro, quero praticar esse dom, pois ele me deixa mais espiritual. Não, o que te deixa mais espiritual é vida com Deus, e oração, a leitura da palavra, é buscar pecar o mínimo possível, buscar se afastar do mal. Isso é o que vai te deixar mais espiritual. Não é porque você está falando mais ou menos em línguas, não é porque você está interpretando mais ou menos línguas, não é porque você está profetizando mais ou menos, ou porque você está curando mais ou menos pessoas que você vai ter uma vida espiritual forte. A gente já falou disso, certo? Você quer ser mais espiritual, quer ter uma vida espiritual mais forte? Leitura, oração e meditação na palavra de Deus, certo? Não André, é. Oi, só boa noite primeiro, né? boa Desculpa. noite. Firma ou não? Tô bem, graças a Deus. Tava ali Tá bom. cuidando da minha netinha, acabei que eu esqueci do horário aqui. Deixa eu Não, te eu falar. também comecei tarde. Deixa eu te falar. Hum, é, esse último precedente que você falou a respeito da pessoa querer ser espiritual, uhum, querer praticar o dom para ser mais espiritual, você uhum, percebe que tem gente que você vai conversar com ele. Você está falando sobre o carro, sobre a marca do pneu do carro, e a pessoa já coloca que Deus falou com ele em sonho, que aquela marca de pneu era melhor. Ontem até eu conversava com a pessoa, e a pessoa, a gente estava conversando sobre marca de janela, aquela marca Gravia. Ele falou assim: hum. Nossa, Deus me proporcionou uma esse é o nome da marca da janela lá. Isso aqui é uma marca cara. Janela. Quem conhece construção civil sabe qual é a janela cara. Acho que era Kawasaki, sei lá, uma marca de janela cara. Eu até esqueci o nome da janela. E Deus me proporcionou e falou para eu fazer que era mais seguro e tal. Tem gente que espiritualiza tudo e acha que está sendo espiritual, né? E a verdade é que a pessoa mais espiritual, que foi Cristo, ele caminhou entre as pessoas mais normais, abordou assuntos diversos, sem espiritualizar nada, né? Ele Exatamente. apenas o Jesus ele parou. O único momento que ele parava para falar de Deus, né, que ele espiritualizava as coisas. Mas o restante não. O restante ele queria um pedaço de pão, um copo de água. Se você for ver as passagens, ele alimentava com os discípulos. Era uma pessoa normal, sem espiritualização de tudo. E quando ele falava também, né, quando ele curava alguém, ele não falava o poder do Espírito sobre sua vida, vai agora, se levanta desse, né? Ele Exatamente. falava, ó, levanta e anda, a tua fé salvou, por exemplo, aqui Pronto, mais nada. tchau. Então, ou seja, ele levantava até a bola da pessoa, né? A sua fé te salvou. Então a gente Nem precisa colocava o aprender mérito isso. nele.
Exatamente. Não Então, pegava o esse mérito para negócio do si, dom né? aí, tem gente que quer ser tão espiritual e às vezes, porque quer ser tão espiritual, fica buscando dom para ser mais espiritual. E é uma prática que você percebe muitas vezes. Não tem nem jeito de conversar com a pessoa, que tudo é o Senhor me disse, assim, Deus está preparando. Não tem jeito de falar nada com a pessoa. Exatamente. Né? E isso, então, a gente tem que tomar cuidado, né? O Espírito Santo não é o seu assistente aí, o Siri do iPhone aí, o assistente pessoal que você vira para ele e fala, qual é a melhor janela? Aí o Espírito Santo fala, olha, a melhor janela é a janela Kawasaki. Ou a melhor pia é Tigre. Então não é assim que o Espírito Santo vai agir. Em momentos excepcionais, ele pode fazer uma interferência mesmo. Às vezes você ia comprar um carro, né, que estava cheio de defeito, cheio de coisa, você ora, né? E aí Deus, às vezes, por um meio que você, às vezes, depois vai até achar que é natural, te mostra que aquilo não era o carro certo, ou alguma coisa dá errado, ou você percebe ali uma coisa de última hora e não compra. Pode ser que aconteça, mas nem sempre acontece também. E não tá ligado ao dom espiritual, entendeu? Então isso é muito errado. Por exemplo, meu pai. Meu pai é um cara que ora e lê a Bíblia e tem os seus dons espirituais, mas o Espírito Santo não livra a gente tudo, não, meu amigo. De janeiro, coisa. Meu pai comprou um carro, eu vou te contar um trem, tadinho dele. Desde que comprou, o trem dá problema. Então é porque ele não é mais espiritual, então é porque ele não orou para Deus, é porque o Espírito Santo não gosta dele. Não tem nada a ver, né? Tem coisas que as pessoas espiritualizam demais e realmente isso é errado. Então, tem aquela outra também, né, que fala em língua o tempo inteiro, né? Ô irmão, graça e paz, ô irmão, chega na cachoeira, não sei o quê, né? Tudo o cara já solta um. Parece até que as mandingas daquele povo lá, daquele Carlinhos Brown lá, soltam um. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque não é a prática que vai te deixar mais ou menos espiritual. O que deixa a gente mais espiritual é viver com Cristo e é oração, é tempo com Deus, certo? Tudo bem, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Olha uma frase de Albert André, Einstein. Oi. desculpa, só antes de você passar, porque as pessoas confundem tanto que, como o Cláudio está falando, que às vezes se espiritualiza tudo, e na verdade o que vai mudar realmente é a nossa palavra, o nosso vocabulário, mas não na questão de falar tudo espiritualmente, é na mansidão, é Uhum. na forma como você aborda os assuntos, é na forma como você expõe algumas questões. Então, assim, a espiritualidade, ela vai formando em nós esse caráter de ser transformado pela nossa fala, pelo nosso. Às vezes, uma simples palavra, as pessoas falam, nossa, mas você falou agora, mas isso me trouxe tanta paz. Então, assim, você não precisou de falar em língua, você não precisou de Uhum. falar um glória a Deus, ou sei lá, fazer alguma encenação, ou falar, não, Deus me mandou falar com você assim agora. E isso é natural daqueles que buscam a Deus. Quanto mais íntimo você vai estando, mais perto você vai estando de Deus, mais você vai sendo moldado e transformado até no seu agir. Então não precisa de ficar fazendo encenação. O Espírito Santo trabalha sem muitas assim, fazer cena demais, né? E as pessoas acabam achando que não, que para mostrar, quando isso é forçado, é que nem o Cláudio está falando. Não, Deus me falou que eu tenho que comprar isso, que a marca é essa. É que nem a gente está comentando, não tem nada a ver, porque Uhum. a espiritualidade ela vai forjando o nosso caráter e não precisa ficar fazendo cenas e demonstrando para ninguém. As pessoas sentem sem você falar. Né? Exatamente. Eu acho que nesse quinto ponto é até o contrário, né? Quanto mais perto de Deus, quanto mais espiritual aqui no sentido de estar em oração, estar em busca de Deus, mais o meu dom espiritual vai poder ser operado em determinado momento. Então, uma coisa, na verdade, é o contrário, não é praticando mais o dom que eu vou estar mais espiritual. É estando mais próximo do Espírito Santo de Deus é que eu vou conseguir praticar melhor meu dom. Olha essa frase aqui do Albert Einstein, ó. A mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional é um servo fiel. Nós criamos uma sociedade que honra o servo e se esquece do dom. Muita gente na igreja, muitas vezes, tende a menosprezar os dons espirituais, né? E até a espiritualidade em si. E isso é errado, né? Existem os dois extremos, que é o extremo como o Cláudio aí deixou bem claro, e a Gisele também levantou, que é aquela pessoa que espiritualiza tudo,
E o outro extremo, às vezes, é aquela igreja que esquece até que o Espírito Santo existe, né? Aquela igreja que é 100% só leitura da palavra, só interpretação do texto e todo mundo vai para sua casa com uma oração bonita. Então a gente tem muito esses dois extremos nas igrejas. Aquela igreja que é só Espírito Santo, que é só o reteté, e as pessoas saem girando, a voadora no ar, né? Saem no sapatinho. E tem aquelas igrejas que nem falam no Espírito Santo praticamente, né? Que é só ali, sempre o culto é do mesmo jeitinho, a oração é muito bonita, muito literária, né? Mas não se esquecem do Espírito Santo. Então, o que a gente precisa é um meio termo, né? É não virar uma espiritualização de tudo, mas também não podemos esquecer que o Espírito Santo opera e que em alguns momentos a gente tem que deixar ele operar de forma livre. Outra frase aqui interessante, ó. Como é grande o poder da oração. É como uma rainha que em todo momento tem acesso direto ao rei e pode conseguir tudo o que pede. Então, a oração, ela é a maior arma que nós temos. Não é um dom espiritual, é uma oração. E oração é de todos. Todos podemos fazer oração. E é lógico que se você quer ter dons espirituais, você também pode usar desse acesso ao rei que você tem e pedir para Deus para que ele te use nessas áreas. Então, a oração, na verdade, é o dom mais forte que você pode ter de todos e é necessário ser usado. Né? A oração é que vai fazer diferença na vida sua, da igreja e do Brasil. Agora, quem concede o dom é o Espírito Santo? É lógico que é o Espírito Santo, né, irmão? É os dons do Espírito Santo, né? Lógico que o Espírito Santo faz parte da Trindade, é Deus, Trino, mas quem concede o dom é o Espírito Santo. Os dons são concedidos pelo Espírito Santo para a edificação da obra da igreja. Finalidade dos dons aí, ó, equipar a igreja e preparar as pessoas para servir, ser útil, né? Efésios 4:12, gente, que agora leu 16. Efésios 4:12 vai dizer o seguinte, ó. Efésios 4:12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Deus. Então, os dons eles são feitos para equipar a igreja. Uma igreja que tem várias pessoas diferentes, com os dons diferentes, é uma igreja bastante equipada na questão dos dons espirituais. E isso prepara as pessoas para servir, ser útil um ao outro, edificar a igreja. Alguém que tem o dom da cura, alguém que tem o dom de falar em línguas, né? Alguém que tem o dom da profecia, ela está edificando a igreja, está edificando uns aos outros, uma igreja bem equipada. Então, isso é interessante. Perigo. Qual que é o perigo acerca dos dons? Primeiro, envaidecer-se, né? Um grande perigo. Quando a pessoa acha que porque ela tem o dom, ela se envaidece, ela é melhor que o outro, né? Ela é mais poderosa. Segundo ponto, desprezar o dom do irmão. Ah, o meu dom é melhor que o dom do irmão, né? Eu profetizo, irmão, fala em língua. Falar em língua, todo mundo fala em língua. Eu profetizo, eu sou o cara, né? O seu dom é tá de nada, todo mundo fala em língua. Isso não é legal. Terceiro perigo, ter dom não significa espiritualidade. A gente até falou isso, aqui é para reforçar. Então não é porque você tem dom, você tem espiritualidade boa, que você está 100% com Deus, né? Assim não, meu amigo, né? Deus pode estar tendo misericórdia da sua vida, mas ele vai te cobrar mais caro depois, viu? E quarto ponto, não usar os dons por medo, timidez ou preguiça. Isso aqui, meu amigo, é extremamente perigoso. Deus não dá o dom para todos. Se ele escolheu a sua vida e te deu um dom e você não usa esse dom porque você tem medo, porque você tem timidez ou porque você tem preguiça, Deus vai te cobrar mais caro a conta depois, viu, meu amigo? Porque ele te deu um dom, te agraciou com uma coisa sobrenatural, com um presente sobrenatural, com a graça divina, e você simplesmente não usa porque você tem medo, timidez ou preguiça. Isso é perigoso. Cuidado com isso, porque isso pode ser muito pesado para sua vida e trazer consequências depois. Então, se Deus te deu um dom, meu amigo, use o dom, certo? A lista de dons
é imensa. Ah, professor, não é só os de Coríntios. Não, não, as listas dos dons são imensas. Vamos ler alguns dons? Vamos lá. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Vamos lá, 1 Coríntios 12, de 4 a 6. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Vamos lá. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas no mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Muito bem, então presta atenção. O que é interessante nesse versículo? Primeiro, os dons são diversos, então não é só um, dois dons. Segundo, o Espírito é o mesmo. Então, quem fala em língua, quem profetiza, é o mesmo Espírito. E também a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Então, assim como tem diversidade no serviço da igreja, é o Senhor quem nos escolhe para fazê-los. E a diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, esse versículo é muito interessante, esses versículos, para nos mostrar que não existe um dom melhor que o outro, não existe um serviço melhor que o outro, porque todos estamos juntos para a edificação do corpo da igreja, certo? Então, lá, vamos lendo aqui, porque depois a gente vai acabar tendo que voltar lá. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, tem um fim proveitoso, tem um intuito em Deus te dar esse dom lá, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Então, o dom. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Depois nós vamos mergulhar na semana que vem o que cada um significa e como que cada um se aplica. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Que então nós vimos 9. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, aqui nós já vimos 9 dons, depois nós vamos falar sobre cada um. Não preocupa não que essas aulas aqui sobre esse tema ainda vão se estender um pouco, pelo menos a semana que vem é certeza, né? As próximas aulas de. Então, a ideia aqui é, primeira coisa que tem que ficar bem claro nessa leitura, é que independente do dom, não existe um dom melhor que o outro, e eles existem, sua função é a edificação da igreja e a edificação, então, aí do corpo de Cristo. Romanos 12, do 6 a 8. Vamos lá. Romanos 12, do 6 a 8. Lá diz o seguinte, ó. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, então, olha aí, a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmera-se ao fazê-lo, ou que o exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, olha aí, falando de mais alguns dons e funções que Deus nos dá e a maneira com que isso deve ser feito, com dedicação, com liberalidade, com diligência, com misericórdia, com alegria. Então é muito interessante esses versículos aqui, destacando para a gente que a maneira com que esses dons e a maneira com que essas diligências devem ser usadas. Efésios 4:11, vamos voltar lá em Efésios 4:11. Olha o que diz lá para nós, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, aqui funções também. Quando a gente vê isso, a gente também percebe que qual que é a ideia da gente estar vendo isso tudo?
é que no corpo de Cristo não existe ninguém melhor do que ninguém, existem funções diferentes, dons diferentes, mas que todos têm que funcionar em harmonia, em plenitude, para que o corpo de Cristo seja edificado da maneira correta, certo? Dentro da igreja. 1 Pedro 4, 10 e 11. 1 Pedro 4, 10 e 11. Olha lá, mais um pouquinho. Diz o seguinte, ó. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na forja que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, olha que interessante, mais uma vez, e depois eu até te desafio a ler esses versículos de novo e meditar neles, todos esses aqui, vai estar na aula gravada, então você tem acesso a isso lá, é a importância que Deus dá, não no dom em si, na função em si, mas da maneira com que nós devemos fazer isso, para que de fato haja uma harmonia no corpo e para que de fato o corpo de Deus possa ser edificado da maneira com que ele deve ser dado, dando sempre glória a Deus, porque é por meio de Jesus Cristo que pertence a ele toda a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, se Deus te deu um dom, se Deus te deu uma função, é para glorificação dele, não sua. É para glorificação do corpo de Cristo e não a sua própria vaidade, o seu próprio ego. E por último, 1 Coríntios 12, 8, esse a gente já leu, né? Não precisa voltar, né? Mas é então a questão lá dos dons, lá que a gente começou a ler. Então, o que que a gente conclui com isso? E eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem lá no AVA, né? Para a gente concluir a nossa aula de hoje aqui, então. Qual que é a conclusão inicial que a gente tem em relação aos dons espirituais? É que, primeiro, existem diferentes dons, existem diferentes ministérios, existem diferentes atribuições, existem diferenças, o corpo é múltiplo, né? Assim como o corpo humano tem os dedos, tem os órgãos internos, tem tudo, e tudo tem uma função, tudo no corpo humano vai ter uma função para que ele tenha um bom funcionamento, assim é na igreja. Então, os dons espirituais, seja falar em línguas, seja profetizar, seja se Deus te escolheu para ser um pregador, seja se Deus te escolheu para cuidar do ministério de crianças, todos nós somos igualmente importantes para a edificação do corpo. E nós temos que fazer isso não para a nossa própria vaidade, mas para a glorificação de Deus, para que dessa maneira o corpo possa ser edificado e possa funcionar da maneira correta. Imagina se o seu cérebro sugasse todo o sangue para ele, ou se o seu coração resolvesse tirar um cochilo. O que ia acontecer com o seu corpo? Com certeza ele entraria em colapso. E assim a gente tem que pensar no corpo de Cristo. Se você não usa os seus dons que Deus te deu, se você não cumpre com as suas atribuições, ou se você deixa o seu ego sobressair, você pode estar contribuindo para um colapso dentro do corpo ali, dentro da sua igreja, certo? Então, é isso. Deixa eu tirar um print aqui de quem está na aula para me pôr na chamada. Vou ter que fazer 2 prints, ó, rapaz. Tem muita gente. E deixa eu interromper a gravação aqui hoje. Agora.